Olá, meus amores, bom dia. Vamos fazer a correção da nossa atividade de matemática 2, página 159 e página 160. Iniciando na página 159, nós temos aqui esse esquema para a gente completar. Ele diz o seguinte: complete o esquema a seguir de acordo com as informações apresentadas no texto acima. Então, aqui acima, a gente vai ter um texto que ele inicia na página 158, que ele fala sobre as variáveis, os tipos de variáveis, né? Que a gente tem dois tipos de variável: a variável quantitativa e a variável qualitativa, né? A variável quantitativa, ela vai trabalhar com quantidades, está atrelado um valor numérico a ela. Já a variável qualitativa, ela trabalha a qualidade ou característica. E elas são divididas em dois tipos, tanto a qualitativa quanto a quantitativa. Então, vamos lá completar. Variável, né? É a quantitativa, que já está aqui, e a outra é a qualitativa. Quantitativa trabalha com quantidades, está atrelados a ela valores numéricos. E a qualitativa, ela trabalha com características ou qualidade. A quantitativa, ela está dividida em contínua e discreta. A contínua, ela é uma variável. Ela vai estar atrelada a ela números reais, como por exemplo, a massa de uma pessoa, 51 quilogramas, 51 quilos e 200 gramas. Né? Nós temos um valor decimal, que seria 51,2, não é isso? Outro exemplo, a medida de uma pessoa, 1,63 centímetros. Né? Então, ela não trabalha com valores inteiros, a variável quantitativa contínua. Já a discreta, né, que é a outra que faz parte da quantitativa, ela já vai trabalhar com valores inteiros. Por exemplo, a quantidade de filhos que a tia Adriana tem é um valor inteiro, porque eu não posso ter um filho e meio, não vou cortar, né, um filho ao meio, tanto que eu só tenho um filho, então eu vou responder 1. É a quantidade de irmãos que a tia Adriana tem, 4, então são valores inteiros, ok? É a quantidade de funcionários da Escola Vida, são valores inteiros, tá? E agora a gente vai para a variável qualitativa, que ela pode ser qualitativa nominal ou qualitativa ordinal. Qualitativa ordinal, né? Vou falar logo sobre a ordinal. Quando eu falo em ordinal, dá uma ideia de ordem. Então, a qualitativa ordinal, ela tem como característica estar em uma determinada ordem. Como assim, tia, em ordem? Por exemplo, o grau de instrução de uma pessoa. O que é o grau de instrução de uma pessoa? É a escolaridade. Então, o grau de escolaridade de uma pessoa, né? Como é que a gente inicia na escola? A gente primeiro passa pelo infantil, depois vai para o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, faculdade, especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado e assim sucessivamente, não é isso? Então, eu posso classificar esse grau, né? Ou posso primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, nono ano, não é isso? Então, eu consigo especificar a ordem, né? Já na nominal, ele trabalha com a característica, mas não especifica uma ordem. Por exemplo, o sexo de uma pessoa é masculino ou feminino? Não tenho como caracterizar essa ordem. Deixa eu pensar aqui em outra coisa. O estado civil, que é o estado civil, se a pessoa é casado, solteiro, divorciado, viúvo. O estado civil também não posso classificar. Não posso classificar que a pessoa tem que ser, por exemplo, solteiro, casado e depois viúvo. Não posso especificar isso, tá? Então, a qualitativa nominal, ela não necessita de uma ordem. Ela trabalha com uma característica que não necessita de uma ordem. Já a ordinal, ela necessita sim de estar em uma ordem. Então, vamos lá para a questão 1. Diz o seguinte: classifica as variáveis em qualitativa nominal ou ordinal, ou quantitativa discreta ou contínua. Item A.
nacionalidade de uma pessoa. A nacionalidade vai depender do país que a pessoa nasceu. Eu nasci no Brasil, então minha nacionalidade é brasileiro. Então ela não necessita de uma ordem, ela é uma qualidade que não precisa ou não tem uma ordem. Então ela é qualitativa, já que trata-se de uma qualidade nominal, tá? Porque ela não tem uma ordem. Então, vamos para o item B. Quantidade de livros. Quando eu falo da quantidade de livros, eu estou relacionando a quantidade a um valor numérico. Então, ela é o quê? Quantitativa. Mas ela vai ser quantitativa contínua ou quantitativa discreta. Como eu estou falando da quantidade inteira, eu tenho 10 livros. Então, eu estou falando em um número inteiro, né? A quantidade de livros será uma quantidade inteira. Então, ela é quantitativa discreta. A altura de uma pessoa. A altura de uma pessoa está atrelada a uma quantidade, está atrelada a um valor numérico. Então, ela vai ser quantitativa, mas ela será contínua ou discreta. Ó, lembrando que na discreta eu trato com valores inteiros e na contínua eu não vou trabalhar com valores inteiros, e sim com valores reais. Então, ela é contínua, porque a altura de uma pessoa 1,53, 1,72, ok? Item D, classe social. A classe social, ela é uma qualidade, então ela é qualitativa. Então, ela é nominal ou ela é discreta? Perdão, ela é ordinal ou ela é nominal? A classe social, a gente pode classificar em ordem, né? A classe social. É uma classe média, por exemplo. É pobre, é rico. Então, a gente pode classificar de maneira ordená-la. Então, ela é qualitativa ordinal. Vamos para a questão 2. O que diz a questão 2? Para cada item, escreva 3 exemplos de variáveis de acordo com a classificação. Então, aqui a gente vai dar exemplos de variáveis que são qualitativa ordinal, nominal, quantitativa discreta e contínua. Aqui são sugestões de resposta, tá, gente? Vocês podem estar colocando outra dentro, tá? Do que foi explicado, né? Do que é qualitativa, do que é quantitativa e das suas variáveis contínua, discreta, nominal e ordinal. Então, nós temos qualitativa, então trabalha com qualidade ou característica, ordinal, que necessita de uma ordem. Então, aqui eu tenho um nível de instrução, que é a mesma coisa que o nível de escolaridade, tá? O dia da semana, né? Eu posso colocar em ordem o dia da semana, eles são em ordem: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. A classe social também pode ser colocada em ordem. Já a qualitativa nominal, o estado servil, que é se a pessoa é casada, solteira, viúva. O tipo de vegetação, ele tem características e ele é nominal, que eu não preciso colocar ele em ordem. E o nome da cidade? O nome de uma cidade é uma característica da cidade, não necessariamente as cidades estão em ordem. No item B, eu vou dar 3 exemplos de variável quantitativa discreta, né? Que é aquela que trabalha com números inteiros. Então, a quantidade de irmãos de uma pessoa, quantidade de filhos, a população de uma cidade, de um país, de um estado. E contínua, que é aquela que não vou trabalhar com números inteiros, mas sim com números reais. A massa de uma pessoa, a distância entre 2 cidades, horário e local, ok? Então, são essas as sugestões para vocês estarem comparando com as de vocês. Vamos para a página 160, questão 3. Observe a pesquisa feita no site de uma agência de turismo. Item A. Qual é a variável nessa enquete? Como essa variável pode ser classificada? Então, são 2 perguntas. Primeiro é a variável e depois como que eu classifico essa variável? Então, vamos ver aqui a pesquisa. Qual dos países a seguir gostaria de visitar? Aí eu tenho aqui França, Espanha, Egito e México. Então, qual vai ser a minha variável? A minha variável é o país que o entrevistado gostaria de visitar, tá? Então, a minha variável é o quê? País que o entrevistado gostaria de visitar.
E essa variável é o quê? Quantitativa ou qualitativa? Trata-se de cidade, então ela é de uma característica ou uma qualidade, então trata-se de uma característica. Então ela é qualitativa, nominal ou ordinal. Dá para mim colocar em ordem essas cidades? Não, né? Então ela é uma característica o quê? Ela é qualitativa, nominal, uma variável qualitativa, nominal. No item B, quais valores essa variável pode assumir? Quais são os valores? São os países, né? Quem são os países? França, Espanha, Egito e México. Então, você coloca aí. Questão 4. Para aumentar a satisfação de seus funcionários, uma empresa faz uma pesquisa sobre as opções de cardápios oferecidas no almoço. Cada funcionário respondeu entre 5 opções qual era a de sua preferência. Observe no gráfico abaixo dessa pesquisa, o resultado dessa pesquisa. Aí aqui a gente tem um gráfico, onde nós temos a opção de cardápio preferido entre os funcionários da empresa. A gente tem aqui a quantidade de funcionários, tá? E aqui a gente tem as opções de cardápio, que é o cardápio A, B, C, D e E. E aqui a quantidade de funcionários que escolheram cada um deles. Vamos para o item A. Quais são as variáveis apresentadas no gráfico? Quais são as nossas variáveis? Ó? As nossas variáveis são a quantidade de funcionários e a opção de cardápio. Então, você escreve aí, quantidade de funcionários e opção de cardápio. Vamos para o item B. Classifique as variáveis apresentadas em qualitativa ou quantitativa. Lembrando que a qualitativa, ela trabalha com característica ou qualidade, e a quantitativa, ela está atrelada a uma quantidade, a um valor numérico. Então, a gente tem a quantidade de funcionários só trabalhando com a variável quantitativa, né? E a gente tem as opções de cardápio, que a gente está trabalhando com uma característica. Então, nós temos a variável qualitativa. Então, a opção de cardápio é qualitativa e a quantidade de funcionários é quantitativa. Vamos para a questão 5. A questão 5 diz o seguinte: observe parte do questionário aplicado aos candidatos a uma vaga de emprego. Classifique cada variável apresentada no questionário em qualitativa ou quantitativa. Então, aqui a gente tem o formulário de seleção de candidatos. A gente tem o nome, Renata, idade, 35 anos, sexo masculino ou feminino, né? No caso é a Renata, então ela é feminino, massa, a altura, a escolaridade, né? Fundamental, médio ou superior, no caso dela é superior, estado civil, solteiro, casado ou outro, no caso ela é casada, e a quantidade de filhos, ok? E aí eu tenho que classificar cada variável em qualitativa ou quantitativa. Vamos começar pelo nome. O nome, ele é uma qualidade da pessoa, né? Então, ele é o quê? Ele é uma variável qualitativa. Então, nome, tá? Você pode colocar até assim, ó, qualitativo e colocar todas as variáveis qualitativas na frente. Depois, quantitativa e todas as variáveis quantitativas na frente. Então, vamos lá. Qualitativa, nome. Depois, nós temos a idade. A idade trabalha com um valor numérico. Então, ela é o quê? Quantitativa. Então, quantitativa, aqui, idade. Depois, a gente tem o sexo. O sexo é uma característica da pessoa, então, ele é qualitativo, né? É uma variável qualitativa. Depois, eu tenho a massa, trabalha com uma quantidade, então, ele é quantitativo. Depois, vem a altura. A altura trabalha com quantidade também, então, é quantitativa também. Depois, aqui vem a escolaridade. A escolaridade é uma qualidade da pessoa, então, ela é qualitativa também. Depois, o estado civil, também é uma característica da pessoa, também é qualitativa. Depois, a quantidade de filhos, que trabalha com quantidade, que é quantitativa. Então, qualitativa fica nome, sexo, escolaridade, estado civil, quantitativa, idade, massa, altura e quantidade de filhos. Então, a gente finaliza a nossa correção.